O meu abraço aos meus amigos, às minhas amigas. Estamos no Radar Econômico, dia 16 de maio do ano 2024. Santo do dia. O santo de hoje é São João Nepomuceno, que foi martirizado por se recusar a revelar segredos confidenciais que lhe foram confiados durante a confissão. No século XIV, ele era o confessor da rainha da Boêmia e foi interrogado pelo rei Venceslau IV sobre os segredos da rainha. São João Nepomuceno se recusou a quebrar o sigilo sacramental e foi submetido a torturas brutais, incluindo ser jogado no rio Moldava. Sua morte ocorreu em 1393 e desde então ele tem sido venerado como um mártir da confissão sacramental. O Rio Grande do Norte tem o maior percentual de gastos com funcionalismo e juros da dívida entre os estados brasileiros. 77,7% do levantamento aponta o risco de insustentabilidade fiscal. Eu tenho em minhas mãos, dado pela Fundação Getúlio Vargas, todo o perfil dos estados de dívidas e de comprometimento de receita com relação ao orçamento de 2024. O Rio Grande do Norte está em primeiríssimo lugar. Tem 77,7% de tudo que arrecada, impostos próprios e impostos que são remetidos pela União. 77,7% estão comprometidos com o pagamento do pessoal e da dívida do Estado. Durma-se com um barulho desse. É um dos menores estados da federação e em primeiro lugar no ranking dos orçamentos comprometidos. Enquanto isso, as estradas estão todas elas estaduais em petição de miséria, mais buraco do que asfalto. A saúde pública é um descalabro administrativo. A educação vive uma pandemia e assim continuamos o estado do Rio Grande do Norte. Pobre no Nordeste. A governadora Fátima Bezerra, eu a considero uma mulher de espírito público, vontadosa em acertar, mas ou por má administração do seu secretariado ou por falta de recursos, o estado do Rio Grande do Norte se vê a uma calamidade. Essa é a verdade. Com relação ao DENIT, que é um órgão do governo federal, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, há 46 dias, um trecho de 200 metros entre os municípios de Lages do Cabugi, a Caiçara do Rio dos Ventos, que foi trecho esse que foi levado pela chuva copiosa daquela região. A ponte foi deslocada, foi quebrada e o DENIT promete consertar há 46 dias e até hoje só promessas e nada é feito por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura. Eu pergunto, você já viu algum político do Rio Grande do Norte, governadora, vice-governador, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos reclamarem dessa calamidade, dessa incúria administrativa? Meu caro telespectador, assinante da TCM, responda se você souber. Até hoje, eu não vi uma só palavra por parte dos nossos representantes, entre aspas, que falem a respeito deste assunto, prejudicando os que precisam de saúde no percurso Mossoró-Natal, Natal-Mossoró, na educação, no comércio, nos negócios, na carga do sal que nós produzimos na região de Mossoró e que está sendo obrigado a pagar frete mais caro pelo desvio que não pode ser feito pela BR-304. É uma verdadeira incúria governamental por parte do DENIT e aqui para nós. Eu acho que falta empenho, muito empenho por parte dos nossos representantes do Poder Legislativo e do Governo do Estado. Pelo menos é a minha opinião. A população aponta saúde, segurança e estradas como os principais problemas do Rio Grande do Norte e não poderia ser diferente. Com relação ao governo do estado, a maior parte das pessoas, numa pesquisa feita recentemente, 26,8% apontaram que a crise no atendimento na saúde, no Hospital Valfredo Gugel em Natal e no Tarcísio Maia em Mossoró, como o maior problema enfrentado pela população do Rio Grande do Norte, seguindo sondagem da Consulta e Pesquisas feita pela Tribuna do Norte, Jornal do Estado, entre os dias 22 e 25 de abril. A margem de erro é de 2,3%, com confiabilidade de 96%. Em segundo lugar, vem a crise da segurança pública. Criminalidade crescendo, falta de policiamento. Não é à toa
que a governadora Fátima Bezerra que o índice de aprovação do seu governo no Rio Grande do Norte está negativado por mais de 68% da população do estado. As enchentes alagam 91% das indústrias do Rio Grande do Sul e afetam toda a cadeia de produção do estado. Empresas temem quebradeira, estudam antecipação de férias e pressionam o governo para as linhas de financiamento. As enchentes no Rio Grande do Sul afetaram praticamente todas as empresas na região. Alguns espaços de produção foram alagados e os que estão secos também sentem os problemas causados pelas chuvas, que levaram à decretação de calamidade pública em 441 municípios dos 497 do estado gaúcho. A Fiesg, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, afirma que 91% das fábricas do estado estão debaixo d'água e prevê uma década perdida para o estado. Uma alternativa estudada pelas empresas é usar uma lei aprovada na pandemia do Covid-19 que permite uma série de medidas para mitigar o prejuízo. Entre elas, compensar dias não trabalhados com antecipação de férias e feriados e a queima de horas extras acumuladas dos funcionários. A federação afirma também que toda a atividade econômica do estado foi amplamente impactada pelas enchentes, o que os municípios atingidos correspondem pelo menos a 91% de todo o estado. O recolhimento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, também vai ter uma retração muito grande no estado. O presidente Lula está presente ao Rio Grande do Sul, empreendeu ontem, quarta-feira, a terceira viagem depois da calamidade que foi instalada no estado e tem prometido, entre outras providências, além de um aporte de recursos substancial do governo federal, um PIX ou uma contribuição de R$ 5.100 para cada família que foi atingida gravemente pela enchente. É realmente uma situação de calamidade, de tristeza para o Rio Grande do Sul, o maior produtor de arroz, o maior produtor de trigo no Brasil e que vai impactar também o PIB brasileiro para o ano 2024, já que o arroz, o milho, o trigo são produtos especiais não só no consumo interno, mas também para nossas exportações, fazendo com que venha a cair o PIB este ano de 2024. A Petrobras parece uma cadeira elétrica. Faz uma vítima a cada ano ou a cada instante. É hora para um debate sério sobre a privatização. Qual empresa aguenta ter 8 presidentes em 8 anos? Qual empresa aguenta trocar de acionista majoritário a cada 4 anos? Magda Chambriand será a nova presidente da Petrobras, sucedendo o carioca que já foi senador pelo Rio Grande do Norte, Jean Paul Prats, que vinha fazendo uma excelente administração corporativista à frente da empresa estatal. Na última terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de uma briga que já vinha rendendo 90 dias entre o ministro de Minas e Energia, Silveira, e o presidente Jean Paul Prats, Lula telefonou para Jean Paul Prats, pediu o cargo de volta, dizendo que estava necessitando de uma mudança da empresa. E já nomeou a nova presidente. Será que ela vai durar 1 ano, 6 meses, 1 mês? A verdade é que a Petrobras tem sido uma bomba relógio a toda hora, não só para os brasileiros, que a tem como a maior empresa do país, mas para o governo federal, que muitas vezes quer usá-la em proveito político, em proveito eleitoreiro. E isso não dá certo. Economia e política são imbricadas, mas cada uma tem a sua divisibilidade e o seu comportamento ético e profissional. Portanto, o que devemos discutir não são as razões por que o presidente Lula demitiu Jean Paul Prats. Essas são conhecidas e, portanto, isso é uma discussão secundária. O que já passamos da hora é discutir no Congresso que esse modelo de empresa de economia mista não funciona e que seu prazo de validade está esgotado. Então, esta é mais do que uma hora de nos travarmos um debate sério, sem emoções, sem ideologias, sem politicagem, da mesma forma como foi feito com relação à Eletrobras.
Se não fizermos isso, continuaremos a ver trocas constantes de presidente da Petrobras que não querem dar a bênção toda hora e todo dia ao presidente da República, sem critério técnico e apenas político, usando a empresa para fazer grande parte dos seus investimentos, olhando para a taxa de retorno política e não da economia. Você, meu telespectador da TCM, deve saber que o preço do petróleo a nível internacional está bem acima dos preços que estão sendo cobrados no Brasil. E mais cedo ou mais tarde, o governo federal e a Petrobras, ou a Petrobras e o governo federal, deverão aumentar drasticamente os preços dos combustíveis, do etanol, da gasolina, do óleo diesel, porque o petróleo se mede pelo preço internacional. E o Brasil não é uma ilha da fantasia onde queira se praticar aqui e queira se restringir o preço do petróleo e seus derivados para agradar aos consumidores. Até porque o governo federal em nada tem agradado aos consumidores. As pesquisas estão aí mostrando a insatisfação da população no atual governo federal, no presidente Lula, que precisa mudar de comportamento e ser mais presidente e menos político, no sentido de fazer com que o Brasil cresça. Pelo menos era o discurso de campanha que ele fazia há 2 anos atrás. E na prática, o que estamos vendo é exatamente o contrário. Na Bolsa de Valores de São Paulo, a Petrobras perdeu 34 bilhões de reais em valor de mercado após a saída de Jean Paul Prats. As ações chegaram a cair 10%, enquanto fecharam perdendo 6% após a demissão de Prats no comando da empresa. Em Nova York, as ADRs, que são os recibos da Petrobras, equivalentes às ações do Brasil, chegaram a cair 10% também com a saída do presidente. Está se vendo claramente, eu aqui e você aí na televisão, que esse tipo de tirar presidente, colocar diretor da Petrobras, não é um brinquedo que você coloca, um boneco ou uma pessoa que você queira manipular naquela cadeira de presidente. É uma empresa séria, a maior empresa da América Latina e que merece o respeito e acompanhar os ditames que estão sendo praticados pelo mercado de petróleo no Brasil, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, na África, em qualquer lugar. E no Brasil está sendo realizado num despudor a ética e a política. Então, a boa política, a política séria, não comanda práticas dessa natureza. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que suspende a dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. O governo estadual precisará encaminhar ao Ministério da Fazenda um plano de investimentos com informações sobre o uso dos recursos para reconstrução após as enchentes. A Câmara aprovou, nesta terça-feira última, o texto base do projeto de lei complementar que suspende o pagamento de toda a dívida do Rio Grande do Sul por 36 meses. Foram 404 votos favoráveis e 2 contrários. A proposta foi enviada pelo governo federal para aliviar a situação financeira do Estado, que vive uma situação de calamidade pública devido às enchentes causadas nas últimas semanas por fortes chuvas. A suspensão da dívida do Rio Grande do Sul terá duração de 3 anos e permitirá a aplicação de 11 bilhões de reais em um fundo para o Estado se reconstruir, se recuperar depois da devastação causada pelas enchentes. A proposta também prevê o perdão de 12 bilhões de reais em juros sobre todo o estoque da dívida gaúcha durante o período da suspensão do pagamento. O projeto determina que o governo do Estado gaúcho deverá encaminhar ao Ministério da Fazenda um plano de investimentos com relação às iniciativas que serão executadas com um dos recursos que deixarão de ser pagos à União durante o período de 3 anos. Obrigado, um abraço e até a próxima quinta-feira, 20 horas e 15 minutos, com um novo Radar Econômico.